Eu queria vos convidar para ficarmos de pé rapidamente, se puderem, para lermos a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1, até o verso 7, que diz: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: seu servo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Deus. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que tu fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queridos, nós gostaríamos de ministrar sobre o tema Viva como filho do rei. Alguns pastores usam desse expediente. Nós não gostamos muito, mas se vire para o seu irmão aí e diga assim: viva como filho do rei. Ser filho de um rei certamente é um privilégio. Ser filho de um rei, ser filho de um presidente, mas é um privilégio de poucos. E esses poucos que têm esse privilégio, eles com certeza são bem treinados e vivem uma vida glamourosa. No entanto, perder esse status não é muito bom. É o que acontece com Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Ele perde esse status quando seu pai e seu avô morrem em uma batalha. E ele passa a viver em uma cidade que muitos falam sobre esta cidade como uma cidade do nada, Existem canções falando sobre Lodebar. O significado da palavra Lodebar ou Lodevá, que é uma palavra composta, Ló é sem, ausência, e Devá ou Debar quer dizer pasto. Então, terra sem pasto. No entanto, queridos, embora terra fosse sem pasto, ou pelo menos o nome dela significasse isso, mas Mefibosete, ele não vivia mendigando, como alguns dizem. Ele não vivia, digamos, sem nada, sem comer, ou passando de uma forma miserável, não. Ele foi acolhido por Maqui, filho de Amiel. Esse homem era um homem rico, próspero. Conforme nos fala lá em 2 Samuel 17, 27 até o 29, esse homem, ele ajudou a Davi, quando Davi estava fugindo de seu filho Absalão. Ele ajudou com muitas iguarias. Só você observar nesse texto que vai contar a história deste homem. Então, Mefibosete, apesar de ter perdido o status de filho de rei, no entanto, ele não vivia tão mal. Mas
o fato de perder esse status, com certeza o incomodava, com certeza o deixava triste. Mas nós vamos observar, queridos, que de uma hora para outra as coisas começaram a mudar na vida de Mefibosete. O rei manda chamá-lo, e ele teme quando o rei manda chamá-lo. Por quê? Porque certamente o rei poderia matá-lo. Ele era da linhagem de Saul. No entanto, Davi, quando pensa em Mefibosete, ele tem um pensamento de fazer o bem. Ele pergunta: tem alguém da família de Saul que eu possa fazer algum bem por causa de Jonatas? A Bíblia fala que existe uma grande amizade entre Davi e Jonatas. Amizade essa que alguns até interpretam de forma diferente. Mas a Bíblia, ela mostra o pecado do homem. E se houvesse algum pecado entre Davi e Jonatas, a Bíblia iria mostrar. Então era realmente uma amizade. E por esta amizade eles fizeram um acordo. E por este acordo Davi se lembra e diz: tem alguém da família de Saul para que eu possa fazer o bem? Ziba se apresenta e disse: tem alguém. Mefibosete, ele mora em Lodebar, na casa de Maqui, de favor, de alguma forma de favor. Só que Ziba, parece que de forma maldosa ou intencional, ele vai destacar a coisa mais negativa na vida de Mefibosete. Ele diz: ei, mas não tinha como morar com ele, não. Ele é aleijado de ambos os pés. Não vai te fazer mal, né? Não vale a pena se importar com ele. No entanto, queridos, Davi estava seguro em seu coração de fazer o bem a Mefibosete. E ele manda chamá-lo. E ao convidar, a vida de Mefibosete começa a mudar. No entanto, a gente vai observar que quando Mefibosete ele chega na presença do rei, ele teme. E ele vai dizer assim, lá no versículo 8: então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu olhares, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Enquanto Davi estava olhando para Mefibosete com olhar de misericórdia, com olhar de amor, Mefibosete estava olhando para si mesmo com o olhar de uma pessoa que não valia nada. Um cão naquela época, com certeza não tinha o status de muitos cães que tem hoje. Hoje a questão dos cães, alguns animais, está tão séria que tem até hospital agora, né, para cães. Mas na época, com certeza, um cão não valia muita coisa. E agora Mefibosete diz que ele é um cão morto, uma pessoa completamente desprezível. E eu quero já chamar a sua atenção nessa questão aqui. Queridos, essa história, que muita gente enfatiza algumas vezes, a vida miserável de Mefibosete, na verdade essa história ela destaca o amor de Deus para a humanidade. Deus figurado aqui, ou interpretado aqui na pessoa de Davi. E ele faz um favor a Mefibosete através de Jonatas, ou por amor a Jonatas. Deus o Pai como Davi, e Jonatas aqui aparece como Jesus Cristo, e Mefibosete como nós, miseráveis pecadores. Mas Deus, pela sua graça, também Ele quer, ou Ele já nos restaurou. Louvado seja o nome do Senhor. Outrora nós vivíamos também como Mefibosete, tínhamos perdido o status de filho de Deus, mas ao aceitar Jesus como Salvador, isso foi restaurado, e nós podemos dizer hoje com segurança: nós somos filhos do Rei, dos Reis dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu quero te dizer nesta noite: não ande cabisbaixo, não. Não se inferiorize.
Não diga que você não tem valor, porque o nosso Deus, Ele te valoriza sim, e você tem tanto valor para Ele, que Ele não mandou anjo não, Ele mandou o seu próprio Filho, para que pudesse morrer por você, para que hoje você pudesse estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mefibosete volta ao palácio, convidado pelo rei, e disse-lhe: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas teu pai. Tudo que pertencia à família de seu pai foi restituído, conforme o versículo 7: te restituirei todas as terras de Saul. Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Deus, pela sua graça e pelo seu amor, também, queridos, nos restitui o direito de ser filho dele. Quando o primeiro homem pecou, nós perdemos esse direito, mas agora nós temos esse direito de sermos filhos de Deus. Diz lá, 1 de João, capítulo 3, versículo 1: vede com grande caridade vos tem concedido o Pai de serem chamados filhos de Deus. Mefibosete adquire o status de filho de rei, conforme nos informa 2 Samuel 9:11, diz assim: comeu, pois, Mefibosete comerá na mesa do rei todos os dias. Como eu falei, talvez Mefibosete não vivesse tão mal, né? Mas ele não era tratado como filho de rei. Podemos dizer que ele não vivia tão mal, que mesmo com a sua deficiência, ele casou, teve filhos. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele teve um filho chamado Mica. Mas, certamente, o status, o privilégio de ser filho de rei é diferente. O texto nos informa, queridos, que também Mefibosete foi morar na cidade do rei. Ele foi morar em Jerusalém. Ele morava onde? Em Lodebar. Nós não sabemos bem quem era essa cidade, temos poucas informações, mas certamente não era comparada com a cidade do rei. Certamente a vida que Mefibosete levava em Lodebar não ia se igualar à vida que agora ele ia viver na cidade de Jerusalém. Queridos, você tem vivido como filho do rei? Como você tem vivido? É certo, queridos, que uma vida, digamos que glamourosa, muito dinheiro, como algumas igrejas pregam, que deve ser a vida de um filho de Deus, a Bíblia não nos dá muita ênfase a isso. Mas nós, como filho de Deus, devemos viver uma vida diferente. Devemos nos apropriar daquilo que Deus tem nos dado. E o que Deus tem nos dado? Deus tem nos dado a graça, queridos, o privilégio de servi-lo. Deus tem nos dado o privilégio de viver uma vida santa. Deus tem nos dado o privilégio de ter no coração a convicção e a certeza de vida eterna em Cristo Jesus. Deus tem nos dado o privilégio de ter a convicção e a certeza de quando Jesus voltar, Ele vai nos levar e nós iremos morar agora na Nova Jerusalém, que a Bíblia diz que foi construída desde a fundação do século. Você vê isso? Começa a viver aqui, começa a praticar aqui, a viver como filho do rei. Começa a viver como filho do rei, porque um dia nós estaremos com Ele. Um dia o próprio Jesus virá buscar a sua igreja, para que nós possamos viver naquela cidade
Concluindo, como nós devemos viver, queridos, como filho de Deus, como filho do Rei dos Reis? Primeiro, devemos nos alimentar do melhor da terra, a palavra de Deus. Devemos nos vestir com vestiduras brancas, pura, veste de alegria. Devemos viver no reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas e nos colocou no império do Filho do seu amor. E nesse império, queridos, impera a justiça, a bondade, o amor, a pureza. Nós devemos viver na expectativa do grande dia. E escute, nós devemos viver na expectativa do grande dia, que o nosso Rei virá com poder e grande glória, para nos levar para uma grande festa no céu, e conforme nos prometeu, para morarmos na cidade santa, na Nova Jerusalém. Fique firme, não olhe para trás, não deixe que Satanás roube esse status de você. E você que está aqui nesta noite, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, Ele te convida nesta noite, entrega a tua vida a Ele, saia deste lugar de onde você se encontra hoje. Deus vai mudar a sua realidade, e a partir de hoje você vai ser chamado Filho de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.